A história de Golias é um episódio narrado no Antigo Testamento da Bíblia. Golias era um guerreiro filisteu gigante, que media cerca de 3 metros de altura. Ele usava uma armadura pesada e carregava uma lança, um escudo e uma espada. Na época em que ocorreu essa história, os filisteus estavam em guerra com os israelitas. Golias desafiava os israelitas todos os dias, pedindo que um homem corajoso viesse enfrentá-lo em combate singular, com a promessa de que o vencedor conquistaria a vitória para o seu povo. Os israelitas ficaram aterrorizados e nenhum dos seus guerreiros se ofereceu para enfrentar Golias, exceto um jovem pastor chamado Davi. Davi era corajoso e tinha fé em Deus, então ele se ofereceu para lutar contra Golias. Davi recusou a armadura pesada que lhe foi oferecida, pois ele não estava acostumado a usá-la, e em vez disso, pegou apenas uma funda e algumas pedras. Quando Golias avançou em direção a ele, Davi atirou uma pedra com sua funda, que atingiu a testa do gigante, fazendo-o cair morto. Os filisteus ficaram apavorados e fugiram, e os israelitas saíram vitoriosos naquela batalha. A história de Davi e Golias é frequentemente citada como um exemplo de coragem, fé e confiança em Deus, mostrando que, mesmo diante de desafios aparentemente impossíveis, é possível vencer com a ajuda do Senhor. Essa história é considerada um dos mais famosos eventos narrados na Bíblia e é lembrada até hoje como um símbolo de coragem e fé inabalável em Deus. Além disso, a história de Davi e Golias é um lembrete importante de que tamanho e força física não são necessariamente determinantes para a vitória. Davi, um jovem pastor sem experiência militar e sem equipamento pesado, foi capaz de derrotar um guerreiro experiente e temido, apenas confiando em Deus e usando sua habilidade com a funda. A história de Golias também destaca a importância da determinação e da coragem. Enquanto os outros guerreiros israelitas fugiram diante do desafio, Davi escolheu enfrentar o gigante, mesmo que isso significasse arriscar sua própria vida. Ele não hesitou em defender seu povo e sua fé em Deus, e sua coragem inspirou outros a seguirem seu exemplo. A história de Davi e Golias é uma lição atemporal sobre como a fé e a coragem podem ajudar a superar as adversidades e vencer batalhas aparentemente impossíveis. Mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis, podemos encontrar força e esperança na certeza de que Deus está conosco e nos ajudará a superar qualquer desafio que enfrentarmos. Além disso, a história de Davi e Golias também nos ensina sobre a importância de confiar em nossas habilidades e em nossas próprias forças. Davi sabia que não poderia vencer Golias da maneira tradicional, então ele escolheu um caminho diferente, usando uma funda e pedras. Ele confiava em sua habilidade e em sua estratégia, e isso ajudou a vencer a batalha. A história de Golias também destaca a importância da humildade. Apesar de ser um jovem pastor, Davi não hesitou em enfrentar um guerreiro experiente e temido. Ele reconheceu que, apesar de ser pequeno em tamanho, ele era grande em coragem e fé, e isso ajudou a enfrentar o desafio. Por fim, a história de Golias também nos lembra que a vitória não é o resultado apenas de um esforço individual. Davi, embora tenha sido responsável por derrubar Golias, não teria conseguido fazer isso sozinho. Ele contou com a ajuda de Deus, que lhe deu força e coragem, além do apoio de outros israelitas que o encorajaram a enfrentar o gigante. Em resumo, a história de Davi e Golias é uma lição poderosa sobre a importância da fé, coragem, determinação, humildade e confiança em nossas habilidades. Ela nos ensina que, com a ajuda de Deus e do nosso próprio esforço, podemos superar desafios e vencer batalhas aparentemente impossíveis.